Olá, hoje nós vamos falar sobre o livro do professor Francisco Imbernon. É um livro importantíssimo para o fortalecimento da identidade do docente, tá certo? Ele discute questões que são muito importantes até para a gente compreender um pouco mais de profundidade, aspectos importantes da nossa formação, por que que a gente estuda determinados assuntos e por que que a formação de professores precisa ainda ser muito repensada, reconfigurada, tá? O livro Formação Docente Profissional, Formar-se para a Mudança e a Incerteza, como alguns outros que a gente tem visto aqui, parte da ideia de que as mudanças da sociedade, muito aceleradas, né, elas vêm transformando também as formas de agir, as formas de pensar, as formas de sentir das novas gerações, tá? Que estão chegando à escola. Então a gente vem recebendo na escola crianças que pensam, que agem, que sentem diferente da gente. Isso é um choque muito grande, tá? Atualmente, a educação é vista como algo que não pertence só à escola. A educação com a sociedade do conhecimento, em que a informação gira com muita facilidade, muita velocidade, a educação é algo da sociedade inteira, certo? E isso foi muito favorecido pelas mudanças nas formas de comunicação, nos avanços tecnológicos, tá? Dessa forma, para dar conta de tanta mudança, deixa eu pôr o ponteirinho aqui, para dar conta de tanta mudança, de tanta incerteza, a gente precisa de um profissional com uma prática diferente, né? Principalmente, o que vai mudar essa prática é que ela se torne uma prática reflexiva, uma prática pensada, uma prática analisada, uma prática elaborada, aplicada e repensada, né? O livro parte de uma premissa que ela não está explícita no pensamento das pessoas, tá? Mas é algo implícito no pensamento de muita gente da sociedade em geral e, por incrível que pareça, no pensamento de muitos professores. Ele parte da premissa de que professor é uma profissão incapaz de construir conhecimento profissional. É como se a gente só utilizasse conhecimentos que outras áreas construíram, psicologia, sociologia, filosofia, história. Então, outras áreas construíram esses conhecimentos e nós, professores, só utilizamos esses conhecimentos. A gente não constrói nada. Isso, ele vai discutir essa questão, isso precisa ser transformado na visão da sociedade, mas também internamente na formação dos professores. Por quê? Porque gerou uma imagem profissional, social e até administrativa, isso sem falar na própria autoimagem do professor, de que o professor é isso mesmo, o professor é um ser que só transmite conhecimento que outras áreas construíram, tá? Então, essa forma de compreender a profissão docente, ela precisa ser redefinida. Então, ele vai falar de uma formação docente, de uma formação profissional que prepare o professor para atuar nesse contexto de mudança, de incerteza e que mude a própria autoimagem do professor. Como é que a gente faz isso? Né? Ele vai trazer algumas discussões. O livro, embora tenha 100, não chega a 120 páginas, ele tem 11 capítulos. São curtos, tá? E eu trouxe o que tem de mais importante nesses capítulos para desenrolar essa conversa aqui, tá bem? Na introdução do livro, ele vai falar dessas mudanças ocorridas, tá bem? No transcorrer do século XX para o século XXI, e que isso tudo ele escreveu. Eu estou aqui na minha mão com a sexta edição, que é de 2004.
No concurso, deixa eu ver se eles estão pedindo aqui. Eles estão pedindo essa edição que eu tenho em mãos aqui. Ela é de 2004. Então, lá em 2004, quando ele escreveu esse livro, ele falava, isso vai chegar lá no campo educacional. Hoje, 2022, a gente já lida com isso dentro do campo educacional. Todas as mudanças que ocorreram, a revolução tecnológica, a globalização, o aprofundamento do neoliberalismo, como a gente viu no texto do Libânio, né, do Oliveira e do Libânio, isso já está posto na educação, tá? Essas mudanças, elas deveriam servir para, a partir delas, vejam aqui, se alterar essa concepção de que o docente é um mero transmissor de conhecimentos produzidos por outros, tá? Deveria alterar também a percepção do ambiente escolar. O ambiente escolar não é um lugar onde o aluno vai para receber conhecimento, mas o ambiente escolar é um espaço, olha aqui, de manifestação de vida em toda a complexidade. A escola não é um lugar onde o aluno vai. A escola é um momento da vida do aluno, é a vida do professor, tá? Então, tudo isso precisaria ser alterado, tá? Quando essas mudanças que estão acontecendo, cada vez mais aceleradas, chegassem ao contexto educacional. Isso quando ele escreveu em 2004. Hoje a gente está vivendo isso e essas mudanças não aconteceram. Então o livro, mesmo sendo de 2004, se mantém atual com toda a proposição que o Ibernon faz. É um livro bastante crítico, um livro que tira a gente da ingenuidade a respeito da nossa profissão e que fortalece. Quando a gente entende a proposta do autor, a gente percebe a força que a profissão docente tem. Ele tem algumas ideias centrais e eu destaco 4 ideias centrais do livro, tá? Então, isso que é importante vocês dominarem deste livro. A primeira é a exigência de profissionais da educação com prática reflexiva, ou seja, pensar sobre o que faz, tá? Com prática interativa, ou seja, trocando com outras pessoas, uma prática mediadora, tá? Se percebendo como mediador entre o sujeito e o conhecimento, e que tudo isso, principalmente a reflexão, aconteça de forma coletiva. Pensar, refletir é pensar sobre algo. Mas eu posso pensar sobre algo sozinha e nesse pensamento legitimar questões que são completamente inadequadas, porque eu não conversei com ninguém, eu não vi nenhum outro ponto de vista. Eu só tenho chance de mudar de ponto de vista, de ampliar a minha visão ou de reafirmar que o que eu estou pensando realmente está certo, quando eu dialogo com outras pessoas que pensam diferentes de mim, com outras pessoas que pensam igual a mim, para que a gente possa ver outros pontos de vista. Então, essa é a primeira ideia central do livro, tá? Que essa educação de agora, do século XXI, ela exige profissionais com práticas reflexivas, interativas, mediadoras e coletivas. Nós precisamos trabalhar com os nossos pares. Outra ideia central é que a docência é sim uma profissão. Nós construímos conhecimento específicos da nossa área, são os conhecimentos pedagógicos. Eles são específicos da nossa área. Né? E acho que a pandemia mostrou muito isso, para pais principalmente. Não basta você saber o conteúdo, não basta você saber ler e escrever para ensinar a ler e escrever. Não basta você saber história para ensinar história, não basta você saber matemática para ensinar matemática. Você precisa saber matemática, mas você precisa saber ensinar matemática. E é esse ensinar matemática que é o conhecimento pedagógico. Isso ninguém faz. Quem produz esse conhecimento é o docente. Então, sim, nós somos uma profissão que produz conhecimentos. Nós nos amparamos em conhecimentos de outras áreas? Sim,
mas para produzir o conhecimento pedagógico. A gente usa o conhecimento de outras áreas em associação e dali surge um conhecimento novo. Na medida em que a gente conseguir demonstrar isso, vai haver um avanço na profissionalização da função docente. Já já vou falar desse termo. Outro pensamento, então, segundo pensamento importante, ideia central do livro, é necessário existir uma profissionalização da função docente. Terceiro pensamento, o que é a formação do professor? É o desenvolvimento de uma nova cultura profissional, decorrente de mudança de atitude e centrada nas necessidades democráticas. A formação inicial e a formação continuada do professor precisa ser este processo aqui, ó, de desenvolver uma nova cultura profissional. Uma cultura na qual o professor não se enxergue também como um transmissor de conhecimento, mas como um sujeito capaz de produzir conhecimento, tá? Quarta ideia central do livro é a defesa de um modelo de formação e cultura profissional que facilite a formação do coletivo da profissão, um coletivo político da profissão. Quando eu digo isso, não é fundar um partido político, mas é um coletivo que entenda da organização, que todos os professores entendam como que se organiza a nossa profissão. E não somente um indivíduo entender isso, um ou outro espontaneamente, não. Mas a formação e a cultura profissional devem facilitar essa visão do professor, né? Que tudo se faz no coletivo, que ele trabalha no coletivo, que ele não é um sujeito que fecha a porta, o trabalho dele acontece ali independente de qualquer outra situação, tá? Então essas são as ideias centrais do livro, nós vamos tentar desenvolver um pouquinho dessas ideias agora. A gente tem também ainda uma outra ideia central que diz respeito às ambiguidades conceituais. Se vocês perguntarem para um grupo de pessoas para definir professor, se forem 10 pessoas, provavelmente nós vamos ter 10 respostas diferentes. O que é o professor? Até mesmo dentro de uma sala de pedagogia, os iniciantes, você pergunta por que você veio fazer pedagogia? Muitos vão ter respostas como, porque eu gosto de criança. Então, ser professor, porque a ideia da pedagogia está muito relacionada à docência, né? Embora a pedagogia não se resuma à docência, mas a relação é direta. Então, as pessoas, mesmo aquelas que vão para o curso, ainda acham que estão indo para um curso que vão cuidar de crianças. Então, é uma ambiguidade conceitual até mesmo dentro da área, e essa ambiguidade é uma construção social, tá? Existem 3 termos que o Ibernon trabalha dentro do texto dele, que é importante que a gente entenda a diferença deles, tá? Quando o Ibernon falar de profissionalismo docente, ele está falando do status que o professor tem na sociedade, ele está falando da autonomia de trabalho que esse professor tem, das condições de trabalho, como jornada, quantas horas por semana você trabalha, o seu plano de carreira, o seu salário, tudo isso tem relação com o profissionalismo. Quando ele falar de profissionalidade, ele está falando de características e capacidades da profissão, tá? Então, profissionalismo a gente pode relacionar condições de trabalho do professor. Profissionalidade, a gente pode relacionar características da profissão, né? Então, qual é a identidade do professor? Qual é a qualidade do exercício da profissão do professor? Isso está relacionado com profissionalidade, e profissão é o exercício profissional especializado, competente em uma determinada área, tá? Que produz conhecimento naquela área. E o termo profissão
é cheio de ambiguidades conceituais construídas socialmente, tá? Então, retomem sempre a definição dessas três palavras, entendendo como processos diferentes, tá? Profissão não é a mesma coisa que profissionalismo, nem é a mesma coisa que profissionalidade, tá? Isso precisa ficar claro para vocês. Seguindo, quando ele fala que é necessário redefinir a docência, ele está dizendo que a gente precisa desenvolver novas competências profissionais. Não só no eixo pedagógico, mas também no eixo científico, no eixo cultural, ou seja, a gente precisa produzir mais ciência, a gente precisa escrever mais, a gente precisa produzir mais pesquisa. Ele fala também que precisamos dominar mais os nossos planejamentos, não simplesmente receber o mementa de uma disciplina pronto, o conteúdo programático ali pronto e colocar aquilo em prática, mas que a gente precisa ser ativa nesse planejamento, tá? Para que a gente tenha possibilidade de fazer um planejamento adequado, pesquisa é importante que a gente estude, é importante que a gente observe o nosso dia a dia com um ar de curiosidade, né? A gente precisa também dominar resolução de problemas, e resolução de problemas passa por ouvir os alunos, passa por ouvir nossos pares. Então, a gente precisa redefinir a docência como profissão e, para isso, precisamos desenvolver competências profissionais no eixo do conhecimento pedagógico, científico e cultural e também ampliar o domínio do planejamento, da pesquisa e da resolução de problemas. É por aí que passa a redefinição da nossa profissão. Ele vai falar que existe um debate sobre a profissionalização. É muito comum a gente entender que ao sair de uma faculdade a gente sai pronto. Não, a gente não sai pronto. A profissão docente, ela é um processo que nunca vai ter fim. Durante todo o nosso exercício profissional, a gente está em aprendizagem. Lá na formação inicial, a gente aprende o básico para entrar numa escola e saber o que fazer, mas é o dia a dia, é o contato com os alunos, é o contato com os meus colegas de trabalho, com todos os atores da escola que vão ajudar a desenvolver esse processo. Então, esse processo de profissionalização, ele não vai acabar, tá? E nesse processo que o professor passa e no qual ele também está se formando, ele vai influenciar na emancipação das pessoas. Ou seja, olha aqui, ele vai tornar as pessoas mais ou menos dependentes do poder econômico, do poder político e social, e isso é o objetivo da educação. E não simplesmente preparar o sujeito para que ele tenha competências para ser um bom funcionário quando ele entrar no mercado de trabalho. Mas o objetivo filosófico da educação, e aí eu não estou falando do que está escrito em lei, do que está escrito em BNCC, eu estou falando em termos filosóficos, o objetivo da educação é a emancipação das pessoas, que elas se tornem menos dependentes dos poderes econômico, político e social que controlam as nossas vidas, que pelo menos os nossos alunos, ao terminarem o processo educacional, consigam perceber que existem poderes numa superestrutura que definem as nossas vidas, que interferem demais nas nossas vidas. Pelo menos essa consciência é importante que os alunos construam. Sem essa consciência, eles não vão conseguir se tornar menos dependentes, tá? O conhecimento profissional do docente, né? O conhecimento pedagógico é polivalente. Ele não é absoluto. O que é polivalente? A gente conhece, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem que conhecer sobre todas as áreas do conhecimento, porque eu vou trabalhar com matemática, eu vou trabalhar com linguagens, eu vou trabalhar com ciências, tá? Então, eu tenho que ter conhecimento de todas essas áreas e preciso saber ensinar todas essas áreas. Não é absoluto, porque os saberes não estão prontos e
prontos e acabados, né? A gente vê que a ciência muda todo dia, cada dia tem uma descoberta nova sobre a natureza, sobre o meio ambiente, tá? Então, o conhecimento não é absoluto, ele não está pronto e acabado, ele é mutável. E esse conhecimento polivalente, ele é construído gradativamente, né? Ele a gente vai construindo aos poucos. Quando esse conhecimento pedagógico se une à ação, a gente está lidando com conhecimento prático. Quando eu consigo pegar aquilo que eu aprendi lá na faculdade e colocar em ação, eu aprendi o conteúdo de matemática e aprendi a ensinar matemática. Chego lá na minha sala de aula e ensino meu aluno a resolver uma soma, eu estou lidando com um conhecimento prático que só a gente tem, que compõe o conhecimento profissional do docente. Para cada aluno, a gente ensina de um jeito, porque a gente conhece como que cada aluno aprende. Então, tem alguns alunos que você precisa ficar mais tempo do lado, dando mais atenção, conversando mais com ele. Outros vão sozinho, você só precisa mostrar o caminho. Quando você faz isso, ninguém mais sabe fazer isso além de você, porque só você conhece a sua turma, só você conhece cada um dos seus alunos. Esse conhecimento foi você que construiu sobre como ensinar cada um dos meus alunos, como manter uma sala atenta no conteúdo que você está desenvolvendo, como manter uma sala motivada a estar na escola. Isso é o conhecimento prático da sua profissão. Só você tem, tá bem? Ele continua a, a discussão sobre, trazendo a discussão, né? Colocando a profissão, analisando a profissão docente diante dos desafios da sociedade globalizada, que é essa sociedade do conhecimento e da informação. É essa sociedade na qual tem muito conhecimento, tem muita informação, eles circulam muito rápido, numa velocidade que às vezes passa por nós e a gente nem consegue dar conta, tá? Então, como é que a gente prepara um docente para essa sociedade? Primeiro, a gente precisa dotar esses professores de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, tá? Para que eles se desenvolvam de forma que adotem na sua prática a reflexão, para que eles se desenvolvam como profissionais reflexivos e investigadores, tá? Profissionais que olhem para a sua sala de aula, que olhem para os acontecimentos da sua sala de aula e não achem que aquilo tudo é normal. Então, você vê uma coisa ali que é estranha, um aluno que não aprende. Por que esse aluno não aprende? Ah, porque ele é burro. Não, não, isso não pode satisfazer um professor, uma resposta dessa. Ah, porque ele é preguiçoso. Isso não pode satisfazer um professor. Eu tenho que investigar. Eu tenho que ir lá, perguntar, conversar com o aluno, conversar com mãe, ver o que está acontecendo com esse aluno. Cada informação que eu levantar, cada descoberta que eu fizer a respeito desse aluno, eu tenho que pensar sobre ela. Como que a relação desse aluno com os pais está afetando a aprendizagem dele? Como que eu, professor, consigo alcançar isso? Será que eu consigo? Será que é o momento de insistir? Tá? Então, nessa sociedade da globalização, do conhecimento, nós precisamos ter essa habilidade de investigar e de refletir sobre os nossos achados, tá? Além disso, a nossa formação profissional, ela tem que estar centrada na tomada de decisão. A gente vai ter que decidir, né? Decisões para processar, para sistematizar e para comunicar a informação. Então, decisões que vão nos ajudar a dar continuidade ao processo de aprendizagem, né? Que vão nos ajudar a colocar em prática o processo de ensino, a mobilizar o processo de aprendizagem. O Morin diz, Edgar Morin diz,
que ser professor é agir na urgência, decidir na incerteza, né? Porque muitas vezes nós vamos ver situações que você não tem certeza de como resolver, mas você tem que resolver. Então, você vai ali, ó, agir naquele momento, vai decidir na incerteza de se foi ou não a melhor atitude a tomar. Mas como você é um sujeito reflexivo, investigador, você vai pensar novamente sobre essa situação, se você resolveu essa situação da melhor maneira. E se a resposta for negativa, você pode muito bem retomar a situação e tentar resolver novamente, tá? A formação é sim um elemento essencial do professor, mas não é o único do desenvolvimento profissional do professor. Então, para a gente se desenvolver profissionalmente, a formação acadêmica não é suficiente. Olha aqui, ó, dilemas e dúvidas enfrentadas durante o processo formativo fazem parte do desenvolvimento profissional, tá? Então, a gente pode ficar muito confortável com as inseguranças, com as dúvidas, com as contradições e tensões que nós vamos sentir no nosso dia a dia, porque isso vai te compor como profissional, isso faz parte. É sinal que você está ali, vivo, dinâmico, interagindo com essa formação, e que você não está apático, vendo um filme passar. Os professores podem atuar como agentes sociais. Eu vejo nossa profissão como uma profissão em que somos agentes sociais. Por quê? Porque somos capazes de intervir nos sistemas que constituem a estrutura social, né? A gente é capaz de intervir na estrutura social da sociedade, tá? A gente pode sim provocar melhorias na sociedade. Do mesmo jeito que a gente pode desencadear situações de piora, tá? Então, somos agentes sociais. Nossas ações com cada aluno vão repercutir na estrutura social, para o bem ou para o mal. Nunca a nossa ação é indiferente. Por isso, somos agentes sociais, somos agentes políticos. O professor, já que a formação inicial ela não vai te profissionalizar, é o que eu acabei de falar, né? A gente está em formação permanente. E essa formação permanente, para o Ibernon, tem 5 eixos fundamentais. Que, olha lá, ele retoma a importância da reflexão sobre a própria prática, da troca de experiência com os pares, tá? Da articulação da formação a um projeto de trabalho. Qual é o meu projeto? Quem é o sujeito que eu quero formar? Qual é a sociedade que eu desejo? Né? Como é que eu posso, no meu trabalho de professor, intervir positivamente na sociedade? Outro eixo dessa formação permanente do professor é a união das práticas profissionais às práticas sociais. Ora, a gente precisa mostrar para os nossos alunos, e isso é nossa responsabilidade, né? Por que deles estarem estudando história, por exemplo? Qual é a importância da história na vida cotidiana deles? Qual é a importância da gramática na vida cotidiana deles, né? Aquela velha pergunta que tem uma ideia da... Aquela pergunta que os alunos sempre fazem, para que eu estou aprendendo isso, né? Como se todo o aprendizado tivesse que ter uma utilidade. Nem todo aprendizado é prático, mas a gente enxerga aplicação para tudo que a gente está aprendendo na nossa sociedade, na nossa vida. E isso nós, professores, é que temos que fazer, essa união das nossas práticas profissionais às práticas que acontecem na sociedade e no dia a dia dos nossos alunos. E a gente precisa se inserir coletivamente na instituição educativa, né? Nos aproximarmos dos nossos pares, refletir junto aos nossos pares, pensar sobre a nossa prática
coletivamente, participando de assembleias, participando de conselhos, participando da gestão participativa, que é uma definição da LDB, não é? Hoje a gestão da escola pública, por definição legal, ela deve ser participativa. Aí eu preciso me inserir coletivamente para participar dessa gestão, tá? Sendo assim, se a gente tem essa formação permanente, qual é o significado da formação inicial para a profissão docente? Então, a formação inicial, a graduação, ela vai proporcionar ao professor um conjunto de conhecimentos e experiências nas áreas científica, cultural, contextual, psicopedagógica e pessoal. Para quê? Para contribuir para que o professor se sinta preparado para encarar um sistema educativo, para entrar numa sala de aula e sentir-se forte o suficiente, cientificamente falando, pessoalmente falando. Então, a formação inicial precisa passar por isso, né? Ela vai construir essa identidade do sujeito que se reconhece, que sabe qual a sua função em sala de aula, tá? O texto prossegue falando da formação permanente do professor experiente. Olha que coisa interessante tem por trás disso. Até mesmo o professor mais experiente precisa continuar se formando. Por quê? Porque a sociedade muda, os alunos mudam, as formas de comunicação mudam, o conhecimento se renova. Então não adianta, como funcionava há décadas atrás, acabei a graduação, fiz uma especialização e estou pronto, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer nenhum curso. Gente, às vezes estudar é sentar no HTPC da escola e discutir com seus pares. Isso é estudar. Não pensem que estudar é só pegar um livro e ler. Isso também é estudar. Mas existem inúmeras formas de estudar, né? E a gente precisa colocar todas essas formas em prática para cada vez mais o nosso projeto de trabalho, o nosso projeto de vida como professores, ir nos alegrando, ir nos contentando, para o nosso trabalho ficar cada vez melhor, né? E aí vejam aqui como que o Ibernon fala isso tudo que eu acabei de falar para vocês. O conhecimento profissional se transforma em um conhecimento experimentado por meio da prática em um contexto específico. Então, aquilo que você aprendeu lá na graduação, ele se transforma num conhecimento que você vivenciou. E aí, a formação permanente precisa oferecer processos relativos a metodologias de participação, de observação, de estratégias, de comunicação, de tomada de decisão, tá? Para que o docente possa construir os seus próprios processos de trabalho, para que o docente vá ficando cada vez mais autônomo na sua atuação e não se torne realmente aquele sujeito que coloca em prática algo que outra pessoa pensou. Então, a gente tem que tirar das experiências vividas novas experiências a serem vividas, né? Novas ideias para novos processos de intervenção. Volto a frisar, mesmo o professor mais experiente precisa estar em constante processo de formação. A formação do professor nunca acaba. E aí ele vai dizer que para o professor ter esse espírito de constante desenvolvimento, esse professor deve ser formado por intermédio da pesquisa. E ele chama isso de modelo indagativo, tá? Então, a formação de professores deveria ser baseada na pesquisa, desde o primeiro momento que o professor entra na formação, ali no seu primeiro ano
primeiro semestre de graduação, ele já vai aprender a fazer pesquisa. Aprender a fazer pesquisa significa aprender a fazer perguntas sobre o seu dia a dia profissional, tá? Perguntas sobre a sua própria prática. É muito difícil isso, não pensem que é fácil. É difícil a gente saber fazer perguntas. A gente tem uma tendência muito grande a banalizar as questões que a gente não compreende. Ao invés da gente indagar, a gente fala, deve ser assim mesmo, eu que não sei. E se acomoda nesse lugar. Então, desde a formação inicial, que o professor, o graduando, precisa ser levado a questionar a sua própria prática, a buscar respostas para aquelas coisas que ele acha estranho, que ele não entende perfeitamente, tá certo? Então, desde o início da formação, ele tem que aprender a fazer perguntas e a buscar respostas para essas perguntas. Às vezes, a resposta não está pronta, você vai precisar construir essa resposta. Tá? Olha aqui, buscar respostas aos questionamentos. Tá? A formação a partir da escola como uma alternativa de formação permanente do professor. Então, vejam, até aqui o Ibernon vem falando, olha, professor, você precisa mudar, você precisa ter uma nova postura, você precisa, em primeiro lugar, acreditar que você é capaz de construir conhecimento, que tem conhecimento que só você é capaz de fazer, porque é ali o conhecimento do seu dia a dia, da sua prática, tá? Você, professor, vai passar por uma formação inicial que vai te capacitar a entrar em sala de aula, a estar numa escola, mas não é suficiente. Você, mesmo sendo experiente, tendo vários anos de docência, é uma necessidade você continuar se formando, seja como for, com cursos de especialização, com rodas de conversa na escola, com assembleias, seja como for, com leituras, seja como for, mas você precisa continuar se formando, e aí ele vai trazer uma ideia de formação. A formação a partir da escola, como uma alternativa da formação permanente do professor. Então, o que é isso? Né? A formação centrada na escola deve levar em consideração as estratégias utilizadas pelos formadores e professores de modo a responder às necessidades da instituição educativa e interferir na qualidade do ensino em sala de aula, em particular, e na qualidade da escola em modo geral. O que é essa formação centrada na escola? Não adianta você ir para um processo formativo que foi elaborado por uma pessoa que nunca nem entrou na sua escola, que nunca nem conversou com você, que não sabe quais são as necessidades da sua unidade escolar. As formações para o Ibernon, elas deveriam ser organizadas por um formador, que pode ser o coordenador pedagógico, pode ser o diretor, mas um formador que conhece os problemas da escola, conhece as necessidades da instituição, conhece os professores, conhece os alunos. E a formação vai ter como ponto de partida essas necessidades, tá? Esses desejos dessas pessoas, certo? Então, qualquer processo formativo precisa levar em consideração o que acontece na unidade escolar. Por isso que essas formações que são feitas, os professores da rede toda vão lá para um auditório e vão assistir a formação. Não vai ser eficiente. Não vai tocar no ponto que precisa, que é aquela criança que você tem na sua sala de aula, que é aquela situação que tem na sua escola de você ter 3 autistas na escola e um cuidador só. Como é que nós vamos resolver esse problema? Né? O cara que vai fazer a formação para a rede toda, ele não vai falar disso porque ele não sabe que essa situação existe na sua escola. Então, a formação centrada na escola é essa. Para o professor experiente, para
formação permanente do professor, segundo o Ibernon, essa é a melhor estratégia. Você formar os professores a partir da realidade da instituição, da unidade escolar, tá bem? Olha aqui o que ele vem falando, ó, o formador ou formadora do profissional de educação como assessor de formação permanente. O papel do assessor em uma escola de professores não se limita ao ramo da assessoria pedagógica, mas implica executar trabalhos de gestão e administração da formação. Por isso que eu falei para vocês, ele tem que ser um sujeito da própria escola, o coordenador, né, o diretor, porque ele está ali dentro da escola, vivenciando, programando esse trabalho, ele está gerindo a escola também, tá? Qual é o objetivo desse processo? Auxiliar na resolução das situações problemáticas da escola e também promover a inserção dos professores num processo de reflexão na própria ação, num processo de pensar em como estou agindo, quais os resultados dessa minha ação e será que eu consigo agir diferente? Será que existe um outro caminho possível? Tá? Isso é inserir o professor nesse processo de reflexão. É ele pensar no que está fazendo, pensar no resultado do que ele está fazendo e pensar se é possível fazer diferente. Prosseguindo, formação do professor e qualidade de ensino. Claro que a qualidade no campo da educação não depende só do professor, está relacionado a diversos fatores, mas que a formação do professor é um elemento central nisso, não tenham dúvidas. Se o professor não é bem formado, ele pode ter as melhores condições de trabalho do mundo que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele, tá? Então, a qualidade no campo educacional depende, sim, de diversos fatores, como o conteúdo que está sendo trabalhado, o tipo de atividade que está sendo desenvolvida, quais os materiais que você tem à disposição, os métodos que você utiliza, as dinâmicas dos processos de ensinar. E quem é que organiza isso tudo? É o professor. Portanto, se o professor não estiver bem formado, ele não vai conseguir dinamizar da melhor maneira possível todos esses fatores que determinam a qualidade da educação. Então, de certa forma, o professor é responsável pela qualidade da educação. O que vocês precisam levar em consideração a partir do Ibernon é que o professor é um elemento importantíssimo, mas não é o único, tá? Ele não é o único elemento responsável pela qualidade da educação. Algumas dificuldades atuais ou risco de estagnação profissional e algumas ideias para possíveis alternativas. Então, ele vai falar que existem dificuldades que podem estagnar a profissão do professor, que podem impedir que você avance profissionalmente, mas ele traz algumas ideias também para que você supere essa dificuldade. Principal dificuldade que ele aponta é a falta de debate sobre a formação inicial, tá? Então, é necessário discutir a formação inicial de professores, é muito necessário que existam pesquisas nessa área, que discuta-se mais sobre isso, sobre como o professor vem sendo formado, tá? A falta também daquele assessor dentro da escola que vai dinamizar os processos de formação na escola, formação permanente. Aquilo que eu falei que pode ser o coordenador, pode ser o gestor, mas quem já está em escola sabe que esses dois profissionais, principalmente na escola pública, não privilégio da escola pública, mas na escola pública é pior, eles já estão sobrecarregados. Então, a escola precisaria ter alguém que fizesse só essa função. No estado do Amazonas,
todas as escolas têm uma função de pedagogo. Olha que bacana. E ele é o responsável por fazer essa assessoria. Então, o pedagogo está na escola para desenvolver os processos formativos de professores, tá? Em exercício. Tem o diretor, tem o coordenador pedagógico, mas tem também o pedagogo, que é esse sujeito que vai promover os processos formativos, tá? Uma outra grande dificuldade que ele aponta os processos de formação que não analisam os obstáculos que devem ser superados, que não elaboram medidas de recuperação do ensino, da qualidade do ensino, e tampouco processos de formação que não estimulam a qualificação do professor. Então, essas são dificuldades que podem acarretar uma estagnação profissional, um estacionamento do desenvolvimento profissional do professor, tá? A falta do debate sobre a formação inicial, não existir uma pessoa dentro da escola responsável por formar os professores, essa formação se desenvolver em contexto individualista, cada um por si, cada um estuda o que quer, quando quer, onde quer, e não debatem os problemas da escola, tá? E aí a proposta que ele faz é que os processos de formação analisem os obstáculos que aparecem em cada escola, que esses processos formativos sejam desenvolvidos dentro de cada escola, analisando as dificuldades de cada escola. Que esses processos, coletivamente dentro da escola, né, com a participação dos professores e de todos os demais elementos, elaborem medidas de superação desses obstáculos. Como que a gente vai superar isso? E também que os professores sejam estimulados a se qualificarem, a irem cursarem mestrados, cursarem doutorados, que eles recebam estímulos, não só vai lá, que é legal, mas financeiramente falando, plano de carreira, aumento salarial, tá? Então, existem as dificuldades que podem estacionar o desenvolvimento do professor, mas ele traz esse segundo elemento do slide como ideias, como alternativas possíveis, tá? Bom, como conclusão, o texto traz eu coloquei para vocês as duas principais conclusões que o autor chega. O conhecimento que o professor possui não deve ser desvinculado da relação existente entre teoria e prática. Ou seja, por que na faculdade eu tenho que estudar tanta teoria? Porque é a teoria que vai proporcionar o exercício prático. Para você entrar numa sala de aula e saber o que está fazendo, você tem que conhecer a teoria, tá? Também a gente não pode desvincular a função profissional do professor da análise de problemas éticos, de problemas sociais, de problemas políticos. O professor não é um cara que transmite conhecimento para o aluno. O professor é um agente social, é um agente político. Ele vai lidar com problemas éticos, ele vai lidar na sala dele com problemas sociais, ele vai interferir na estrutura social com o trabalho que ele realiza. E aí vamos lembrar, ele pode interferir de maneira positiva ou de maneira negativa. Nunca neutro, tá? E também a gente não pode desvincular o conhecimento que o professor tem do contexto específico de trabalho dele, da escola na qual ele atua, tá? Então, não adianta eu saber o que está acontecendo na escola lá da capital. Eu tenho que saber o que está acontecendo na escola que eu atuo, os processos formativos
a formação continuada, a formação do professor em exercício tem que estar focada na sua escola. Isso o Ibernon deixa muito claro. Segunda grande e principal conclusão. A formação docente deve aproximar-se da prática educativa, pois as situações problemáticas que surgem obrigam o professor a construir o sentido de cada situação de forma ímpar. Ou seja, cada situação é uma, cada situação será resolvida de uma maneira, tá? Porque aí, se ele percebe a singularidade de cada situação, ele vai conseguir desenvolver a educação, ele vai conseguir educar com toda a carga que o trabalho tem de comprometimento científico, de comprometimento ético, de comprometimento político e até de comprometimento moral, tá? Dessa forma, tá? Quando ele consegue entender cada situação dentro do seu contexto, quando ele consegue perceber que a prática dele tem um compromisso científico, um compromisso com a sociedade, que a prática dele deve ser ética, ele vai ter um impacto positivo na sociedade. Ele vai conseguir intervir nos quadros educativos e sociais de forma positiva, produzindo uma docência de qualidade. Tá certo? Então, essas são as principais conclusões que o Ibernon traz. É muito possível que em concurso caia sobre o Ibernon questões sobre profissionalização, profissionalidade, tá? Qual a diferença entre os dois, e também sobre essa ideia da importância da teoria na formação inicial, né? Que essa formação teórica vai te preparar para o exercício prático, e de que o professor é sim um profissional que produz conhecimento específico da sua área, conhecimento pedagógico, que só o professor é capaz de construir. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo, podem anotar para a gente conversar nos plantões que estão acontecendo e nos que ainda estão programados, tá bem? Obrigada pela atenção, bons estudos e até o nosso próximo encontro.